Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir o seu povo? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir o seu povo. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo interromper as suas obras? Ide a vossas obrigações. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas obrigações. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui por diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhe imporei a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Sobrecarreguem o trabalho destes homens, para que se ocupe nele e não confie em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. E de vós mesmo, e tomai vós palha para onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Os exatores os apertava, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Estes, por que não acabaste vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim como ontem e hoje? Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos? E nos dizem: Fazei tijolos. Além disso, teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo e quem tem culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, vós sois ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viraram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos na tarefa diária. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam em frente deles, quando saíram de Faraó, e lhe disseram: O Senhor olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizeste feder diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos, para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo. De maneira nenhuma livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui
perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua escravidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus, assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me deram ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oabe, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gesso, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 133 anos. Os filhos de Gesso, Libni, Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Issacar, Hebrão, Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali, Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Os filhos de Issacar, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela deu a Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Corá, Assi, Elcana, Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Finéas. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel
da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito, tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, na terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenou. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenou. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e transformou-se em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Te põe em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Lhe dirás: O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que, até agora, não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio federá mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. Assim, todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então Faraó voltou para a sua casa, e nem ainda isto considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio.